Boa tarde a todas e todos. Estamos aqui nesse sábado aqui bacana. Meu nome é Fábio Cabral. Eu vim conversar um pouco com vocês sobre afrofuturismo. Vamos começar com um pequeno exercício. Imaginem uma grande metrópole habitada por pessoas como eu, quero dizer, pessoas negras, mas pessoas negras dos mais diversos tipos, das mais diversas formas, dos mais diversos tamanhos, dos mais diversos tons de pele. Pessoas negras em toda a sua diversidade. Imaginem também que essa grande metrópole é uma cidade de altíssima tecnologia. Então, imaginem carros voadores, arranha-céus, celulares holográficos e todo tipo de tecnologia maravilhosa que vocês são capazes de imaginar. Falando em maravilha tecnológica, imaginem que a tecnologia deste mundo é movida à energia eletromagnética dos espíritos ancestrais, dos fantasmas. Falando em espíritos ancestrais, imaginem que do alto desses arranha-céus estão mães de santo empresárias com poderes paranormais governando tudo. Imaginem que todo esse progresso científico maravilhoso andou lado a lado com a preservação da natureza. Então, imaginem que por toda a cidade há árvores, arbustos, plantas de todos os tipos, parques florestais imensos, inclusive raízes enormes crescendo por entre os prédios. Imagine um mundo em que a cosmologia iorubá, simbolizada na figura dos orixás, é a realidade deste mundo. Vocês conseguem imaginar um mundo assim, gente? Opa, eu imaginei. Esse mundo se chama Keto 3, que foi inaugurado neste meu romance O Caçador Cibernético da Rua 13. É que eu gosto desses nomes enormes, esdrúxulos, né? Chama atenção. Eu criei esta cidade quando me deparei com a palavra afrofuturismo. Porque, em geral, quando as pessoas veem essa palavra, elas pensam, nossa, afrofuturismo, mas que diabos é isso? O que é isso? Ao invés disso, eu, meu maluco, pensei, que novas narrativas, que novas histórias interessantes eu poderia criar a partir do que essa palavra me evocava. O afrofuturismo tem muitas definições, e sempre perguntam, mas o que é isso, o que é isso? Vamos discutir um pouco dessas definições, a partir também dessa perspectiva que eu acabei desenvolvendo. Muita gente classifica o afrofuturismo simplesmente como a mescla de tradições africanas com tecnologia, ou definem como narrativas de fantasia e ficção científica com protagonismo negro. Mas, gente, será que seria só isso? Porque, se for só isso, é mais fácil chamar de ficção científica mesmo, não é mesmo? Porque, enfim, eu tenho problemas com rótulos. Eu sei que é clichê falar isso. Eu não gosto de rótulos. Mas é difícil, né? Enfim, botar um rótulo na sua cabeça. Eu sou afrofuturista. Olha que legal. Mas, como eu passei a entender o afrofuturismo? Eu comecei a entender o afrofuturismo como uma mudança de perspectiva. E quando eu entendi isso quando surgiu o rótulo? Não. Na verdade, mais tarde, depois que eu descobri o rótulo, eu entendi que eu já era afrofuturista antes mesmo de saber que essa palavra existia. Não é meio louco? Uma das perspectivas que eu usei inconscientemente na criação deste universo fantástico é a perspectiva da afrocentricidade. E o que é isso? Em poucas palavras, a afrocentricidade entende que o mundo é multicultural, entende que o mundo é diverso. Vocês não acham isso também? O mundo é diverso, diversas culturas, diversas formas de se pensar, diversas formas de ciências. A afrocentricidade entende o povo negro como agente
A afrocentricidade entende o povo negro não como mero figurante de um mundo eurocentrado que nos é imposto, um mundo eurocentrado que nos é imposto como padrão, como universal. Mas essa universalidade, cada vez mais está nítido de que não existe. A afrocentricidade entende que nós, pessoas negras, somos agentes agindo de acordo com a nossa própria imagem cultural, de acordo com os nossos próprios interesses humanos. Isso parece um monte de blá, 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 mas é fundamental. E foi assim que eu consegui criar essa história. Uma outra perspectiva que me interessa bastante e que veio até mim, até mesmo antes da afrocentricidade, é Herói de Rosto Africano, do professor Clyde Ford. Eu li esse livro quando eu trabalhava como livreiro. Achei esse livro lá perdido, lá na seção de antropologia, acho uns 10 anos atrás, mais ou menos. Eu fiquei maluco, fiquei louco quando li isso. O que é o Herói de Rosto Africano? Vou falar aqui rapidamente. O Herói de Rosto Africano é aquele herói ou aquela heroína que vivia a plenitude de sua civilização, de sua cultura, no seu mundo original, lá no continente. Mas, em algum momento, ele foi enfraquecido e foi raptado, abduzido por alienígenas. Ele foi levado para um outro mundo, um mundo estranho, e ele foi despido de toda a sua cultura, de toda a sua civilização, de todos os seus saberes, de toda a sua filosofia, de toda a sua ciência, de toda a sua espiritualidade, e foi brutalizado. Foi deixado nu para ser escravizado. E assim passou por muitos e muitos anos. Até que esse herói ou heroína se libertou com suas próprias mãos, não pelo decreto de alguma princesa alienígena, mas sim por seus próprios esforços. E mesmo nu, mesmo ainda despido de seus saberes, de sua cultura, de sua inteligência, de sua filosofia, de sua ciência, este herói ou heroína segue reconstruindo o seu mundo perdido e pisando firme neste mundo que nós vivemos hoje. Talvez pareça meio esquisito, pareça meio estranho você ficar tentando explicar o processo da forçada diáspora africana por meio da mitologia, mas é isso que o professor Clyde Ford propõe. Ele entende que a mitologia tem esse poder de curar o nosso trauma histórico. Pois, de acordo com as palavras dele, quando nós nos encontramos, estamos à mercê de um trauma, seja individual ou coletivamente, os mitos e as lendas são formas de restabelecer a nossa harmonia que se encontra à beira do caos. Todo mundo aí gosta de super-herói, né? Que agora está na moda. Nossa Senhora, agora tem um filme lá do grupo lá, super-heróis. Ei, salvando o mundo. Meu Deus, acabou com metade da população. Ei, salvou. Por que os heróis agora se tornam tão importantes, né? As pessoas dizem que estão vivendo tempos estranhos, tempos difíceis. Embora para alguns seja difícil desde sempre, né? Você parar para pensar. Acontece que o herói, a partir da perspectiva africana, o herói não é simplesmente uma coisa fantasiosa. O mito não é meramente uma inverdade, como, infelizmente, nós entendemos hoje. Entendemos que o mito é sinônimo de mentira, de falsidade, né, de uma mera fantasia besta. Mas, a partir da perspectiva africana, nós entendemos que os mitos, na verdade, são absolutamente verdadeiros. O quê? Verdadeiro? Está maluco? Isso é fantasia. Não. São verdadeiros não como fatos, e sim como metáforas. São verdadeiros não fisicamente, e sim metafisicamente. Porque, a partir da perspectiva africana, segundo o professor Ford, entendemos que o mito, a mitologia, começa onde termina a investigação científica. E isso é fundamental. Eu passei a entender que, da perspectiva africana, esta ruptura entre espiritualidade e ciência é uma deturpação ocidental, uma deturpação europeia, que não faz sentido.
Da perspectiva africana, os mitos não devem ser compreendidos historicamente, e sim simbolicamente. Dessa forma, entendemos que o herói e a heroína representam simbolicamente nossas lutas inevitáveis pelas nossas inevitáveis transições que enfrentamos na vida. A vitória do herói não é uma vitória individual, é uma vitória coletiva, é uma vitória contra as nossas forças interiores que nos impedem de ir adiante. Por isso que os heróis tanto incentivam, mesmo que você não se dê consciência disso, incentivam. Por isso que você, quando um herói vence, você, nossa, eu posso vencer também, mesmo que você não admita isso, porque parece meio embaraçoso, não é mesmo? Vamos falar agora dos meus super-heróis de rosto africano favoritos, os orixás. Ah, não, esse cara vai falar de religião. Não. É sempre bom deixar nítido aqui que eu estou falando a partir de uma perspectiva mitológica, filosófica, e não de religião, não querendo impor nada a ninguém. Por exemplo, os orixás. Os orixás, da perspectiva iorubá original, não são simplesmente divindades, e sim ciências naturais representadas simbolicamente. Ciências naturais compreendidas de forma metafórica, de forma simbólica. Por exemplo, o Exu. Oh, caramba, o Exu. O Exu não tem nada a ver com aquele conhecido ser maligno da mitologia cristã. O Exu também não é simplesmente um negrinho peralta, um malandro de charuto ou uma entidade menor, como vocês veem por aí de forma bastante estereotipada. Na perspectiva iorubá, o Exu é o próprio princípio dinâmico do universo. Sem Exu, não há movimento na galáxia. Dessa perspectiva, entendemos que Exu é o aspecto dinâmico que representa a energia que move toda a realidade. Vamos falar de um exemplo mais pessoal. Oxóssi. Eu, Cabral, sou iniciado no candomblé de tradição queto, iniciado como filho de Oxóssi. E o que é o Oxóssi? Oxóssi é o orixá da caça, orixá da fartura, como dizem por aí. Mas será que é só isso? O que é a caça? Se nós levamos em conta o que falamos até aqui, sobre compreender a mitologia de forma simbólica. O que é o caçador? O caçador é aquele que está lá na segurança da sua comunidade, sai dessa segurança e vai lá para uma mata escura, uma selva, um lugar desconhecido. Vai lá, enfrenta vários desafios e volta com os frutos dessa aventura. Volta com novos alimentos, volta com novas técnicas, volta com novos conhecimentos. Então, podemos entender a caça como metáfora da busca por conhecimento. Podemos entender, então, que o Oxóssi, na verdade, é a representação simbólica do conhecimento, da arte. Então, quando há alguém declamando um poema, esculpindo um belo vaso, compondo uma música, escrevendo romance, podemos entender simbolicamente, metaforicamente, que ali está presente o Oxóssi. Por isso que a maioria dos filhos de Oxóssi são escritores, professores, tradutores, artistas. Por isso que eu, filho de Oxóssi, estou aqui dividindo conhecimento com vocês. Por isso que eu sou escritor. Porque quando você se inicia, entendemos que simbolicamente você desperta essas qualidades que sempre existiram dentro de nós. Falando em conhecimento, não tem como falar sobre as minhas perspectivas sobre afrofuturismo sem citar o trabalho imprescindível do Cheikh Anta Diop, o maior cientista do século XX. Cheikh Anta Diop comprovou, usando as leis do Ocidente, com seus PhDs, ele comprovou que tudo que nós conhecemos hoje por ciência, tecnologia, filosofia, arte, literatura, surgiu primeiro no Vale do Nilo, criado por negros africanos.
E isso é fundamental. Isso não é dizer que um é melhor que o outro, é compreender de onde você vem. Isso é fundamental, principalmente para as pessoas negras, para que entendam, para que nós possamos entender que nós não descendemos simplesmente de escravos. Nós descendemos dos pioneiros da humanidade. Então, só essa perspectiva já cai por terra quando chamamos afrofuturismo de mera mescla entre tecnologia e tradições africanas. Não. Afrofuturismo, dentro dessa perspectiva, é o resgate deste passado africano de tecnologia, ciência, filosofia, arte. Falando em cientista, está aqui uma outra obra minha, Cientista Guerreira do Facão Furioso, uma obra que também se passa em Queto III, esta metrópole maravilhosa, que eu desenvolvi quando me deparei com a palavra afrofuturismo. Esta personagem, cientista guerreira, assim como o caçador cibernético, são super-heróis, porque nós precisamos de heróis sempre, simbolicamente, metaforicamente, ou até mesmo fisicamente. Eu falo das minhas obras porque é a partir delas que eu desenvolvo o meu afrofuturismo. Por mais que eu faça aqui um blá, blá, blá bonito, é a partir dessas obras que eu explico melhor, apresento melhor as minhas perspectivas sobre esse assunto. Mas, para fechar, já está muito blá, 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 o que diabos é o afrofuturismo? O que eu entendo que é o afrofuturismo? Afrofuturismo é todo esse movimento de recriar o passado, transformar o presente e projetar um novo futuro através da nossa própria ótica. Muito obrigado a todos.